Você acha mesmo que serve para trabalhar aqui? A voz de Valéria cortou o silêncio da cozinha como uma lâmina. Larissa segurava a bandeja de prata, ainda tentando entender onde errou. Olha para mim quando eu falo com você. Valéria se aproximou, o salto ecoando no mármore. Gente como você não entende o valor das coisas. Provavelmente nunca tocou em nada fino na vida. As outras empregadas desviaram o olhar. Ninguém se mexeu, ninguém respirou alto. A bandeja escorregou das mãos de Larissa. O barulho do metal batendo no chão explodiu pela mansão. 2 taças de cristal rolaram, intactas, mas o estrago já estava feito. Valéria deu um passo para trás, como se Larissa tivesse contaminado o ambiente. Tire isso daqui. Agora. Larissa se abaixou. Os joelhos tremiam. As mãos suavam tentando juntar os pedaços espalhados pelo chão. Ninguém se ofereceu para ajudar. Ela estava sozinha no meio de 6 pessoas. Você tem 2 semanas para provar que merece ficar. Valéria virou as costas. Se houver mais um erro assim, você sai sem aviso. A porta da cozinha fechou. O silêncio que ficou foi pior que os gritos. Larissa terminou de recolher a bandeja com as mãos ainda tremendo. Quando levantou, viu o olhar de pena de uma das empregadas mais velhas. Mas nenhuma palavra foi dita, apenas um aceno de cabeça, um aviso mudo de que aquilo era só o começo. Larissa tinha 26 anos e 8 meses de desemprego nas costas. As economias tinham acabado há 4 meses. O aluguel estava atrasado. A geladeira vazia. As mensagens de cobrança no celular passavam de 50. Aquele emprego não era uma escolha. Era a última tábua de madeira no meio do mar. Ela conhecia o nome da patroa antes de aceitar a vaga. Valéria Monteiro, esposa de Rogério Monteiro, dono de uma das maiores construtoras do país. A mansão tinha 15 quartos. Uma adega climatizada, piscina coberta e aquecida, quadra de tênis e um jardim do tamanho de um campo de futebol. Mas nenhum luxo disfarçava o que Larissa sentiu no instante em que cruzou o portão. Ali dentro, ela não era gente, era peça. No primeiro dia, Valéria deixou claro como as coisas funcionavam. Reuniu todas as empregadas na sala de estar, um espaço onde elas nunca poderiam sentar, e ditou as regras. Voz firme, postura impecável, cada palavra medida para humilhar sem precisar gritar. Aqui não existe conversa, existe função. Quem cumpre, fica. Quem questiona, sai. Simples assim. Valéria usava o silêncio como arma. Fazia perguntas que não deveriam ser respondidas. Dava ordens que não podiam ser cumpridas, e quando alguém falhava, ela sorria. Um sorriso frio, de quem sabe que o erro foi armado. Larissa percebeu no segundo dia que Valéria não queria empregadas eficientes, queria empregadas quebradas. A cada tarefa, uma cilada. Limpar o escritório sem mover nada, mas se não movesse, acusavam de serviço mal feito. Servir o jantar em silêncio absoluto. Mas se demorasse 2 segundos, era incompetência. Valéria criava situações impossíveis só para assistir o desespero nos olhos de quem tentava acertar. Larissa! A voz de Valéria a encontrou no corredor, 3 dias depois do incidente da bandeja. Você lavou as toalhas da sala de jantar? Lavei sim, senhora. Tem certeza? Larissa hesitou. Tinha certeza. Mas a forma como Valéria perguntou fez a dúvida rachar sua confiança. Tenho. Então por que elas estão manchadas? Larissa sentiu o chão sumir. Tinha lavado aquelas toalhas 2 vezes. Conferiu cada uma antes de guardar. Não havia mancha. Eu conferi, senhora. Não havia... Você está me chamando de mentirosa? O corredor ficou menor. 2 empregadas passaram apressadas, fingindo não ouvir. Larissa sentiu o nó na garganta crescer. Não, senhora, eu só... Você só nada. Valéria deu um passo à frente. Você é displicente, preguiçosa. E está aqui porque ninguém mais quis te contratar. Larissa apertou os punhos dentro dos bolsos do avental. As unhas cravaram nas palmas.
mas não disse nada, porque sabia que responder significava perder. Lave tudo de novo, e dessa vez faça direito. Valéria saiu como uma rajada de vento gelado. Larissa ficou parada no corredor, respirando devagar para não desmoronar. À noite, no pequeno quarto dos fundos que dividia com outra empregada, Larissa contou o dinheiro que guardava debaixo do colchão. R$ 140. O salário só entraria dali a 3 semanas. O aluguel vencia em 10 dias. Ela faz isso com todo mundo. A voz veio da cama ao lado. Joana, 54 anos, 17 anos trabalhando naquela casa. Cria problema onde não existe, te empurra até o limite, e quando você cai, ela te chuta de novo. Por que ninguém denuncia? Larissa perguntou baixinho. Joana riu, um riso triste, cansado. Porque ela é rica, filha, e rico não perde, apenas troca de peça. Larissa deitou de costas, encarando o teto rachado. Pensou em desistir. Mas desistir significava voltar para o desespero, para as cobranças, para a humilhação de pedir dinheiro emprestado a quem também não tinha. Decidiu ficar. Não porque acreditava que ia melhorar, mas porque não tinha outra opção. E naquela noite, Larissa entendeu algo que a maioria das pessoas nunca precisou entender. Sobrevivência não tem orgulho, apenas prazo. Na manhã seguinte, Valéria estava esperando na cozinha, de pé, perfeitamente maquiada às 6 da manhã, segurando uma xícara de café, enquanto observava Larissa entrar. Você está atrasada. Larissa olhou para o relógio na parede. 6 horas. Seu turno começava às 6h15. Faltam 15 minutos para... Quando eu chego, você já deveria estar trabalhando. Valéria depositou a xícara no balcão com força calculada. Não me importa o que diz seu contrato. Aqui você trabalha quando eu digo. Larissa engoliu seco, acenou com a cabeça. Sim, senhora. E outra coisa... Valéria se aproximou, invadindo o espaço pessoal de Larissa. Não quero ver você conversando com as outras durante o expediente. Você não está aqui para fazer amizades. Está aqui para servir. A palavra servir saiu da boca de Valéria como um insulto. Proposital. Certeira. Larissa baixou os olhos, não por submissão, mas porque sabia que encarar aquela mulher naquele momento seria assinar a própria demissão. Valéria sorriu. Não de satisfação, de vitória. Ótimo, vejo que você está aprendendo. Ela saiu da cozinha deixando a xícara suja no balcão, uma ordem silenciosa. Larissa lavou a xícara em silêncio. As mãos tremiam debaixo da água quente. Ela respirou fundo, contou até 10 e voltou ao trabalho. Mas algo dentro dela começou a acordar. Não era raiva. Ainda não. Era consciência. A percepção clara de que aquilo não era emprego, era apagamento. E Larissa começou a se perguntar quanto tempo uma pessoa aguenta ser apagada antes de desaparecer completamente. No corredor dos fundos, Joana passou por ela carregando lençóis limpos. Trocaram um olhar rápido. Joana desviou primeiro. Larissa entendeu a mensagem. Sobreviver ali significava se tornar invisível. Mas pela primeira vez, Larissa não tinha certeza se queria pagar esse preço. A primeira semana terminou com Larissa exausta, não do trabalho físico, do trabalho mental de tentar adivinhar armadilhas. Valéria não gritava, não precisava. Ela destilava veneno em doses pequenas, constantes, impossíveis de provar. Uma frase aqui, um olhar ali, um silêncio calculado que dizia mais que qualquer acusação. Larissa, arrume o quarto de hóspedes. Temos visitas amanhã. Parecia simples, mas nada ali era simples. Larissa subiu, trocou os lençóis, organizou as toalhas, limpou cada superfície até brilhar. Conferiu 3 vezes antes de descer. No dia seguinte, Valéria subiu acompanhada das visitas. 2 amigas igualmente elegantes, igualmente cruéis. Meu Deus, Valéria, você deixa o quarto assim? Larissa estava passando no corredor quando ouviu. Parou, o sangue gelando.
Não deixo, não. A voz de Valéria estava carregada de desculpa teatral. É a nova empregada. Ainda está aprendendo. Aprendendo? Mas isso é básico. Larissa subiu as escadas sem fazer barulho. Entrou no quarto. Tudo estava exatamente como ela deixou. Impecável. Mas no criado mudo, ao lado da cama, havia agora uma pilha de revistas velhas, jogadas de qualquer jeito. Ela não colocou aquelas revistas ali. O estômago de Larissa virou. Valéria tinha subido antes das amigas. Tinha desarrumado de propósito. E agora estava lá embaixo destruindo a reputação de Larissa com mentiras disfarçadas de decepção. Larissa arrumou as revistas em silêncio. As mãos não tremiam mais. Estavam dormentes. À tarde, durante o almoço da família, Valéria chamou Larissa até a sala de jantar. Rogério, o marido, estava sentado à cabeceira. Homem de 50 e poucos anos, barba grisalha bem feita, terno impecável mesmo em casa. Ele nem olhou para Larissa quando ela entrou. Larissa, você colocou sal na salada? Coloquei, senhora. Como a senhora pediu. Tem certeza? Larissa sentiu a armadilha se fechando de novo, mas não tinha como fugir. Tenho. Valéria pegou o garfo, levou uma folha à boca, mastigou devagar. Fez uma careta. Está sem gosto nenhum. Rogério continuou comendo sem interromper, sem olhar. Como se Larissa não existisse. Perdão, senhora. Vou refazer. Não precisa. Valéria largou o garfo com estrondo. Só preciso que você faça as coisas direito na primeira vez. É pedir muito? Não, senhora. Então por que você nunca acerta? Silêncio. Larissa saiu da sala com a salada na mão. Jogou tudo no lixo. Preparou uma nova. Dessa vez, colocou o dobro de sal. Só para ter certeza, quando serviu de novo, Valéria provou e reclamou que estava salgada demais. Larissa entendeu. Não importava o que ela fizesse, Valéria sempre encontraria um defeito, porque o defeito não estava na salada, estava em Larissa existir. Joana encontrou Larissa na despensa, de costas para a porta, respirando fundo para não chorar. Ela fez isso com a Cláudia durante 6 meses. Joana falou baixo, como quem conta segredo em velório. Menina aguentou firme, trabalhou mais que todo mundo junto, mas no final, Valéria inventou que sumiu um item dela, espalhou a acusação, humilhou a menina na frente de todo mundo. E era verdade? Larissa perguntou, ainda de costas. Não, o item estava no carro da patroa, mas quando descobriram, Cláudia já tinha sido demitida e arrastada pelo chão. Valéria nem pediu desculpa, disse que foi um mal-entendido. Larissa se virou. E ninguém fez nada? Joana deu um sorriso triste. Fazer o quê, filha? Processar? Com que dinheiro? Denunciar? Para quem? Ela é a esposa do homem mais influente da cidade. A gente aqui não é ninguém. Então a saída é só aguentar? A saída é sobreviver. Joana colocou a mão no ombro de Larissa. Abaixa a cabeça. Faz o que ela manda, e quando juntar dinheiro suficiente, você sai e nunca mais olha para trás. Larissa queria acreditar que era simples assim, mas no fundo sabia que não era, porque cada dia ali dentro arrancava um pedaço de quem ela era, e ela não sabia quanto de si mesma sobraria no final. Naquela noite, Larissa recebeu a primeira parte do salário. Adiantamento, disseram. Pagou o aluguel atrasado. Comprou comida. Sobrou R$ 50. Ela segurou o dinheiro na mão e pensou, isso vale a pena. Mas não tinha resposta, porque valer a pena era um luxo que gente desesperada não podia se dar. Na semana seguinte, Valéria intensificou o jogo. Ordens contraditórias. Lave as cortinas do escritório. No dia seguinte, quem mandou você mexer nas cortinas? Acusações vazias. Sumiu algo da minha gaveta, você viu? Larissa nunca tinha entrado no quarto de Valéria, mas a pergunta já era a condenação. E o pior, Valéria fazia tudo isso com um sorriso. Educada, polida, cruel. Larissa começou a perceber que aquilo não era apenas abuso de poder. Era prazer. Valéria gostava de destruir.
Cada lágrima segurada, cada silêncio engolido, cada dignidade despedaçada alimentava algo sombrio dentro daquela mulher. E Larissa estava presa, porque sair significava voltar ao fundo do poço. Ficar significava afundar um pouco mais a cada dia. Ela escolheu ficar, mas algo dentro dela começou a mudar. Não era raiva ainda, era cálculo. O erro aconteceu numa quinta-feira, ou melhor, foi fabricado numa quinta-feira. Valéria havia pedido que Larissa levasse uma bandeja com chá para o escritório. Porcelana francesa, bule de prata, açucareiro de cristal, tudo perfeito. Larissa conferiu 3 vezes antes de subir. Bateu na porta. Valéria autorizou a entrada. Larissa colocou a bandeja na mesinha de centro, exatamente como tinha sido treinada. Tudo no lugar. Nada quebrado. Nada derramado. Obrigada, Larissa. Pode ir. Larissa saiu. Fechou a porta. Desceu as escadas. 10 minutos depois o grito veio de cima. Larissa! Ela subiu correndo, o coração disparado. Entrou no escritório. Valéria estava de pé ao lado da mesinha. O chá estava derramado sobre a toalha branca, a xícara quebrada no chão. Você não prendeu direito a tampa do bule. A voz de Valéria era gelo puro. Quando fui servir, o chá vazou por todo lado. Larissa olhou para o bule. A tampa estava torta, mas ela tinha conferido, tinha encaixado perfeitamente. Eu conferi, senhora. Você está me chamando de mentirosa de novo? Não, senhora. Você só é incompetente. Valéria levantou a voz pela primeira vez. Olha o que você fez. Essa toalha é importada. Essa porcelana é da minha avó. E você destruiu tudo por preguiça. Eu não fui preguiçosa, senhora. Silêncio! Larissa travou. A palavra saiu como um tapa. Valéria respirou fundo, recompondo a postura. Quando voltou a falar, a voz estava calma de novo. Mas o veneno era o mesmo. Você vai pagar por essa toalha e pela xícara. Larissa sentiu o chão rachar. Mas, senhora, eu vou descontar do seu salário R$ 500 e não quero ouvir reclamação. R$ 500, metade do que Larissa recebia por mês. Por favor, senhora, eu não... Ou você aceita, ou você sai. Agora. Larissa fechou os olhos. As contas voltaram para a cabeça. Aluguel, luz, comida, tudo dependia daquele salário. Perder R$ 500 significava voltar ao desespero. Mas perder o emprego significava coisa pior. Eu aceito, senhora. Valéria sorriu. Não de alívio, de satisfação. Ótimo, agora limpe essa bagunça. Ela saiu do escritório deixando Larissa sozinha com os cacos. Larissa se abaixou. Começou a juntar os pedaços de porcelana com as mãos tremendo. Mas dessa vez não era medo, era raiva. Uma raiva silenciosa, profunda, que começava a ferver devagar. Ela sabia que aquela tampa tinha sido afrouxada depois que ela saiu da sala. Ela sabia que aquilo era armação, mas não tinha como provar. Quando terminou de limpar, Larissa desceu para a cozinha. Joana estava lá preparando o jantar. Viu o rosto de Larissa e entendeu na hora. O que ela fez agora? Me acusou de estragar uma xícara. Vai descontar R$ 500 do meu salário. Joana fechou os olhos e suspirou fundo. Ela fez a mesma coisa com o Paulo. Larissa franziu a testa. Quem é Paulo? Era o motorista. Trabalhava aqui há 5 anos, homem sério, pai de 3 filhos. Um dia, ela disse que ele tinha amassado o carro dela. Inventou que tinha uma marca na porta. Descontou R$ 2.000. E ele aceitou? Não. Joana voltou a picar os legumes, mas a voz saiu pesada. Ele reclamou, disse que ia processar, que ia provar que era mentira. E o que aconteceu? Ela inventou uma acusação contra ele, espalhou para todo mundo. Paulo foi levado na frente da família, passou dias tentando provar que era mentira. Larissa sentiu um frio subir pela espinha. E depois? Depois ele foi solto, mas o nome dele já estava sujo. Ninguém mais quis contratar. Ele perdeu a casa,
A esposa saiu com os filhos. Última vez que ouvi falar dele, estava morando na rua. Larissa ficou em silêncio. Joana continuou cortando os legumes, mas as mãos tremiam. Por isso eu te falo, menina. Não adianta lutar. Gente como a gente não ganha de gente como ela. Larissa saiu da cozinha sem responder. Subiu para o quarto dos fundos, sentou na cama, abriu a carteira, contou o dinheiro que tinha guardado. R$ 320. Menos os 500 que iam descontar, sobraria nada. Ela ia ter que pedir dinheiro emprestado de novo. Ia ter que se humilhar pedindo ajuda para quem também não tinha. Tudo por causa de uma mentira. Tudo por causa de uma xícara que ela não quebrou. Larissa deitou de lado, encarando a parede. Não chorou, não tinha mais lágrimas, só tinha raiva e cansaço e a percepção dolorosa de que aquilo ia continuar, sempre, porque Valéria não ia parar, nunca. No dia seguinte, durante o café da manhã, aconteceu o que Larissa jamais esqueceria. Um dos funcionários mais antigos, seu Otávio, 62 anos, trabalhava na manutenção da casa havia 14 anos, entrou na sala de jantar enquanto a família tomava café. Valéria estava sentada ao lado do marido. Rogério lia jornal, indiferente como sempre. Dona Valéria, posso falar com a senhora? Valéria nem levantou os olhos do prato. Pode. É sobre o meu salário. Faz 3 anos que a senhora não paga o 13º. Silêncio. Valéria bebeu um gole de suco. Devagar, saboreando o desconforto de Otávio. 13º é no final do ano, Otávio. Mas são 3 anos atrasados, Dona Valéria. Minha esposa está doente. Eu preciso... Precisa? Valéria finalmente olhou para ele. Você precisa? Otávio engoliu seco. Sim, senhora. É uma dívida que... Dívida comigo você não tem, Otávio. Eu te dei emprego, te dei casa, te dei comida. E você vem aqui reclamar? Não estou reclamando, Dona Valéria, só estou... Está sim... Valéria se levantou. E sabe o que eu faço com um funcionário que reclama? Otávio ficou pálido. Valéria caminhou até ele. Parou a menos de 1 palmo de distância. A voz saiu baixa, mas cada palavra era uma sentença. Você está demitido. Dona Valéria, por favor, saia da minha casa, agora. Eu tenho 14 anos aqui. Eu disse agora. Rogério virou a página do jornal. Não interferiu. Não olhou. Apenas continuou lendo, como se nada estivesse acontecendo. Otávio deu um passo para trás. Os olhos encheram de lágrimas. Ele abriu a boca para falar, mas não saiu som. Apenas um silêncio derrotado. Ele saiu da sala. Valéria voltou para a mesa, recompôs o guardanapo no colo e continuou comendo como se nada tivesse acontecido. Larissa estava parada no canto da sala, segurando a jarra de suco. Tinha assistido tudo e entendeu a mensagem. Questionar era morrer. Reagir era acabar como Otávio. 14 anos jogados fora em 30 segundos e ninguém ia defender. Nem o marido bilionário, nem os outros funcionários. Ninguém. Porque todos tinham medo. E o medo era a arma mais poderosa de Valéria. Larissa serviu mais suco em silêncio, mas dentro dela algo rachou de vez. Ela percebeu que não era só sobre sobreviver. Era sobre quanto de si mesma ela estava disposta a perder para continuar viva. Larissa completou 1 mês na mansão. 30 dias de silêncio engolido. 30 dias de humilhação disfarçada de trabalho. 30 dias acordando às 5 da manhã e dormindo depois da meia-noite. O corpo doía, a mente doía mais, mas ela continuava, porque continuar era a única coisa que sabia fazer. Até a noite do jantar, Valéria tinha convidado 6 casais para um jantar beneficente. Gente importante, empresários, profissionais influentes, formadores de opinião. Todos vestidos com roupas que custavam mais que o salário anual de Larissa. A mesa estava impecável. Flores importadas, louça de porcelana, taças de cristal que refletiam a luz dos candelabros.
Larissa e outras duas empregadas serviam em silêncio, invisíveis como fantasmas. Valéria estava radiante, sorriso perfeito, vestido de grife, joias caras. Ela ria alto, contava histórias, fingia ser generosa. A anfitriã perfeita. Valéria, você sempre tem a casa mais bem cuidada da cidade. Irdo, uma das convidadas, mulher de cabelos platinados e unhas vermelhas, ergueu a taça em um brinde. Como você consegue manter tudo tão organizado? Valéria sorriu com falsa modéstia. Ah, não é tão difícil quando se tem bons funcionários. Larissa estava ao lado do aparador, reabastecendo uma travessa. Sentiu os olhares se virarem para ela. Ficou imóvel. Mas deve ser um desafio encontrar gente qualificada, não é? Outra convidada, de óculos de grife, olhou para Larissa como quem avalia um objeto. Hoje em dia ninguém quer trabalhar direito. Valéria riu. Um riso elegante, venenoso. Você nem imagina. Às vezes eu tenho que ensinar o básico, coisas que deveriam ser óbvias. Larissa apertou a travessa com mais força. Continuou calada. E quando eles não aprendem? A mulher de cabelos platinados insistiu curiosa. Bom, Valéria pegou a taça de vinho, tomou um gole, saboreando o momento. Eu dou oportunidades, mas tem gente que simplesmente não tem capacidade. Ela olhou diretamente para Larissa ao dizer isso. O silêncio na mesa ficou pesado. Alguns convidados desviaram o olhar. Outros sorriram, cúmplices. Larissa respirou fundo. Colocou a travessa de volta no aparador. Virou-se para sair. Larissa, espera! A voz de Valéria a paralisou. Vem aqui. Larissa voltou, devagar. O coração batia forte, mas o rosto estava neutro. Ela parou ao lado de Valéria. Sim, senhora. Valéria se virou para os convidados, sorrindo. Larissa trabalha aqui há um mês. Ela veio muito, digamos, despreparada. Mas eu tenho tentado ajudar. Ajudar. A palavra queimou. Ela tinha dificuldade até com coisas simples. Dobrar roupa, servir à mesa, seguir instruções. Valéria falava como se Larissa não estivesse ali. Como se fosse um caso de estudo. Mas eu acredito em dar chances. Afinal, nem todo mundo teve a mesma educação que a gente, não é? Risadas discretas ecoaram pela mesa. Larissa apertou os punhos dentro do avental. As unhas cravaram nas palmas, mas não disse nada. Mas me diz uma coisa, Larissa. Valéria se virou para ela, olhos fixos, sorriso afiado. Você estudou até que série? A pergunta caiu como uma bomba. Larissa engoliu seco. 2º grau completo, senhora. Ah, 2º grau. Valéria acenou com a mão, teatral. E por que você não continuou? Não teve condições? O silêncio na mesa agora era absoluto. Todos olhavam para Larissa. Tive que trabalhar, senhora. Entendo. Valéria inclinou a cabeça fingindo compaixão. Deve ser difícil. Ter que escolher entre estudo e sobrevivência. Imagino que você tenha vindo de uma família complicada. Larissa sentiu o sangue subir. Mas a voz saiu firme. Minha família fez o melhor que pôde, senhora. Claro, claro, Valéria deu de ombros. Mas convenhamos, se tivessem feito melhor, você não estaria aqui servindo à mesa. Estaria. A frase cortou como vidro. Alguns convidados baixaram os olhos, constrangidos. Outros continuaram assistindo, voyeurs de uma crueldade elegante. Larissa respirou fundo. As mãos tremiam, mas não de medo, de raiva. Posso ir, senhora? Pode. Valéria virou-se de volta para os convidados, já esquecendo que Larissa existia. Então, como eu estava dizendo... Larissa saiu da sala, cruzou o corredor, entrou na cozinha. Joana estava lá, lavando louça. Viu o rosto de Larissa e soube. Ela fez de novo. Larissa não respondeu. Apenas ficou parada, respirando devagar, tentando segurar o que estava prestes a explodir. Filha, vai lá fora respirar um pouco. Eu termino aqui. Larissa saiu pela porta dos fundos. O ar frio da noite bateu no rosto.
Ela caminhou até o jardim, longe das luzes da casa. Parou debaixo de uma árvore e finalmente permitiu que as lágrimas viessem. Mas não eram lágrimas de tristeza, eram de fúria. Valéria não tinha atacado o trabalho dela, tinha atacado quem ela era. Tinha humilhado sua origem, sua família, sua história. E tinha feito isso em público, na frente de gente que podia destruir qualquer chance futura de Larissa conseguir outro emprego. Larissa limpou as lágrimas com as costas da mão. Olhou para a mansão iluminada. Ouviu as risadas vindas da sala de jantar. E pela primeira vez, percebeu que não era mais sobre aguentar. Era sobre decidir até onde ia deixar aquela mulher ir, porque tinha um limite, e Valéria tinha acabado de cruzar. Larissa voltou para dentro. Terminou o turno em silêncio. Serviu sobremesa, recolheu pratos, limpou a cozinha. Fez tudo mecanicamente, como um robô programado. Mas por dentro algo havia mudado. Quando subiu para o quarto naquela noite, Joana estava deitada, quase dormindo. "Você está bem?" A voz de Joana era baixa, preocupada. Larissa ficou em silêncio por um longo tempo. Depois respondeu a voz firme: "Não, mas vou ficar." Joana franziu a testa. "O que você quer dizer?" Larissa se deitou encarando o teto. "Quero dizer que eu não vou mais abaixar a cabeça." "Larissa, não faz isso. Você vai se machucar." "Eu já estou machucada, Joana. A diferença é que agora eu sei que não tenho mais nada a perder." Joana ficou em silêncio. Sabia que não adiantava argumentar. Tinha visto aquele olhar antes. Em Paulo, em Otávio, em Cláudia. Mas também sabia que nenhum deles tinha ido até o fim. Todos tinham desistido antes de enfrentar. E Joana se perguntou pela primeira vez o que aconteceria se alguém não desistisse. Se alguém enfrentasse de verdade. Larissa fechou os olhos, mas não dormiu. Passou a noite inteira pensando, calculando, planejando, porque agora não era mais sobre sobreviver, era sobre justiça. Os 3 dias seguintes foram os mais silenciosos da vida de Larissa. Ela trabalhava, obedecia, servia, mas agora com uma diferença. Observava. Observava como Valéria manipulava os funcionários, como plantava dúvidas, criava armadilhas, destruía reputações com frases soltas em momentos estratégicos. Observava como Rogério fingia não ver, enterrado em reuniões e viagens de negócios. Como os convidados da casa riam das piadas cruéis de Valéria, cúmplices silenciosos de cada humilhação. Larissa observava tudo e anotava mentalmente cada detalhe. Na manhã de segunda-feira, Valéria chamou Larissa até a sala de estar. Estava sentada no sofá de veludo bege, folheando uma revista de decoração. "Larissa, preciso que você organize meu closet hoje." "Sim, senhora." "E quando terminar, quero que lave todas as cortinas do andar de cima." Larissa fez as contas rapidamente. Organizar o closet de Valéria levaria no mínimo 4 horas. Lavar e secar todas as cortinas, outras 5. 9 horas de trabalho. Seu turno terminava em 6. "Posso começar as cortinas amanhã, senhora?" Valéria ergueu os olhos da revista. O olhar era gelo. "Eu pedi para hoje." "Sim, senhora, mas meu turno..." "Seu turno termina quando eu digo que termina." Larissa ficou em silêncio. Valéria voltou a olhar para a revista como se a conversa tivesse acabado. "Pode ir." Larissa subiu. Começou pelo closet. 2 horas depois, Valéria apareceu na porta, olhou rapidamente e disse: "Está errado. Refaz." Não explicou o que estava errado. Apenas saiu. Larissa respirou fundo. Refez. Mais 2 horas. Quando terminou, já passava das 3 da tarde. Começou as cortinas. Às 8 da noite, ainda estava lavando a última. O corpo doía. A cabeça latejava. Mas ela terminou. Desceu para a cozinha. Joana tinha deixado um prato coberto para ela. Arroz, feijão e um pedaço de frango. Larissa comeu em silêncio, sozinha na cozinha vazia. Olhou para o relógio. 8h40. Tinha acordado às 5 da manhã.
15 horas de trabalho. Pegou o celular. 3 mensagens de cobrança. Uma mensagem do banco. Seu pagamento mínimo vence amanhã. Mais 2 notificações de dívidas atrasadas. Larissa trancou o celular. Colocou o rosto entre as mãos. E pela primeira vez, permitiu-se pensar em sair. Não porque queria, mas porque o corpo estava gritando que não aguentava mais. Mas se saísse, para onde iria? Tentou lembrar da última vez que se sentiu segura, da última vez que dormiu sem medo de acordar e descobrir que tinha perdido tudo. Não conseguiu lembrar. Talvez nunca tivesse existido. Subiu para o quarto. Joana já estava dormindo. Larissa deitou em silêncio, mas o sono não veio. Pensou nas contas, no aluguel, nas dívidas que nunca paravam de crescer. Pensou em Valéria, no sorriso cruel, nas humilhações calculadas, na forma como ela destruía pessoas e dormia tranquila. E pensou em si mesma, em quem estava se tornando, em quanto silêncio uma pessoa podia engolir antes de sufocar. Larissa se levantou. Foi até a janela. Olhou para o jardim escuro. A mansão estava quieta. Valéria dormia no quarto principal, protegida por portas de madeira nobre e travesseiros de plumas. Rogério provavelmente estava em algum hotel em outra cidade, fechando negócios milionários. E Larissa estava ali, no quartinho dos fundos, com um colchão fino, um armário velho e uma janela que não fechava direito. Mas pela primeira vez, ela não sentiu inveja, sentiu clareza, porque entendeu algo fundamental. Valéria tinha dinheiro, poder, influência, mas não tinha coragem. Nunca tinha sido confrontada de verdade, nunca tinha sido exposta, nunca tinha perdido o controle. E era isso que a tornava tão cruel, porque sabia que ninguém reagia. Larissa voltou para a cama, mas agora com uma decisão tomada. Não ia sair, não ia desistir, ia ficar. Ia fazer o que ninguém nunca teve coragem de fazer. Ia enfrentar. Na manhã seguinte, Larissa acordou diferente, não mais curvada, não mais com medo nos olhos. Desceu para a cozinha. Joana percebeu na hora. "O que você vai fazer?" Larissa preparou o café em silêncio. Depois respondeu a voz firme. "Vou esperar o momento certo." "Larissa, isso é perigoso. Ela vai te destruir." "Ela já me destruiu, Joana." Larissa olhou para a amiga. "A diferença é que agora eu não tenho mais medo de perder o que já perdi." Joana ficou em silêncio. Queria argumentar. Queria convencer Larissa a desistir. Mas sabia que não adiantaria, porque reconhecia aquele olhar. Era o olhar de alguém que tinha chegado ao fundo do poço e descoberto que lá embaixo não havia mais nada a temer. Os dias seguintes foram uma espécie de trégua falsa. Valéria continuava com as humilhações, mas Larissa não reagia. Apenas observava, anotava mentalmente cada testemunha, cada abuso, cada mentira. Ela sabia que Valéria era meticulosa, mas também sabia que pessoas meticulosas deixam padrões, e padrões podem ser usados contra elas. Larissa começou a prestar atenção em coisas que antes ignorava, nas conversas que Valéria tinha ao telefone, nas visitas que recebia, nos funcionários que eram demitidos e nos motivos inventados. E descobriu algo importante. Valéria não agia sozinha. Havia uma rede, outras patroas, outras mansões, todas com o mesmo padrão. Empregadas humilhadas, silenciadas, descartadas. E nenhuma repercussão, porque todas protegiam umas às outras. Era um sistema, e Larissa estava no meio dele. Mas sistemas têm rachaduras, e Larissa tinha acabado de encontrar uma. Numa quarta-feira, durante o almoço, Valéria recebeu uma ligação. Atendeu na sala, porta aberta, voz alta, confiante de que ninguém ousaria escutar. Larissa estava passando no corredor. Parou. "Sim, querida, eu sei, a minha também é um problema." Valéria ria. "Ontem mesmo tive que inventar que ela quebrou uma peça de porcelana. Descontei R$ 500. Você tinha que ver a cara dela."
Risada do outro lado da linha. Eu sei, mas é a única forma de manter controle. Se você der abertura, elas acham que podem questionar. Pausa. Não, claro que o Rogério não sabe. Ele não se envolve, prefere fingir que está tudo bem. Mais fácil assim. Outra risada. Exatamente. Quanto menos eles souberem, melhor. Larissa ficou parada, o coração acelerado. Não de medo, de certeza. Valéria tinha acabado de confessar, em voz alta, sem saber que estava sendo ouvida. Larissa continuou andando como se nada tivesse acontecido, mas agora tinha algo que não tinha antes: informação. E informação era poder. Naquela noite, Larissa deitou e finalmente conseguiu dormir, porque sabia que o momento estava chegando. E quando chegasse, ela estaria pronta, não para se vingar, mas para se libertar, e libertar todos os outros que tinham sido silenciados. O momento chegou numa sexta-feira à noite. Valéria tinha organizado outro jantar, dessa vez maior. 12 casais. Empresários, advogados, profissionais liberais, 2 convidadas que trabalhavam com eventos beneficentes. Gente influente, gente que podia destruir ou construir reputações com uma única frase. A mesa estava impecável. Flores raras, velas importadas, louça que valia mais que um carro. Valéria circulava entre os convidados, sorriso perfeito, vestido de alta costura, a anfitriã generosa e elegante. Larissa servia em silêncio. Mas agora, diferente de antes, não estava invisível. Estava presente, observando, esperando. Rogério estava na cabeceira da mesa, pela primeira vez em semanas, presente. Conversava com um empresário sobre fusões e aquisições, voz grave, postura confiante, alheio a tudo que acontecia ao redor. Valéria, você é um exemplo. Uma das convidadas ergueu a taça. Casa impecável, funcionários bem treinados. Como você consegue? Valéria sorriu. Aquele sorriso que Larissa conhecia tão bem. Ah, não é tão difícil. Só precisa ter pulso firme, ensinar limites, mostrar quem manda. Risadas discretas pela mesa. Mas deve ser cansativo, não? Uma das convidadas se inclinou para a frente, curiosa. Lidar com gente que, enfim, não tem a mesma formação que a gente. Valéria bebeu um gole de vinho, saboreando o momento. Mas eu vejo como uma missão, dar oportunidade para quem não teve, ensinar o básico. Afinal, alguém precisa fazer isso, não é? Mais risadas. Larissa estava ao lado do aparador, segurando uma travessa. As mãos não tremiam. O coração batia firme. Ela sabia que era agora. Dona Valéria! A voz de Larissa cortou a conversa. Todos os rostos se viraram. Valéria franziu a testa, irritada pela interrupção. O que foi, Larissa? Posso falar com a senhora? É importante. O tom de voz era diferente. Não submisso, não trêmulo. Firme. Valéria percebeu e não gostou. Agora não, estamos jantando. Eu sei, senhora, por isso mesmo. Silêncio. Valéria colocou a taça na mesa devagar. Olhou para Larissa com aquele olhar que costumava fazer qualquer funcionário recuar. Você está me desafiando? Não, senhora. Estou pedindo permissão para falar. E se eu disser não? Então vou falar mesmo assim. Um sussurro de choque percorreu a mesa. Alguns convidados trocaram olhares. Rogério parou de comer, pela primeira vez prestando atenção. Valéria se levantou lentamente. A voz saiu baixa, perigosa. Você sabe o que acontece com quem me desrespeita na minha própria casa? Sei. Larissa deu um passo à frente. Eles são demitidos, humilhados, destruídos, como o senhor Otávio, como o Paulo, como a Cláudia. Valéria empalideceu por uma fração de segundo. Depois recompôs a máscara. Eu não sei do que você está falando. Está sim. Larissa se virou para os convidados, não para Valéria, para eles. Otávio trabalhou aqui 14 anos. Foi demitido porque pediu o 13º atrasado.
Paulo foi injustamente acusado. Depois, provaram que era mentira. Cláudia foi incriminada por algo que estava no carro da patroa. O silêncio agora era absoluto. E eu, Larissa continuou, a voz firme, fui acusada de quebrar uma xícara que eu não quebrei. Descontaram R$ 500 do meu salário, metade do que eu ganho por mês. Valéria deu um passo à frente furiosa. Você está inventando mentiras. Eu te dei emprego quando ninguém mais quis. E é assim que você me agradece? A senhora não me deu nada. A voz de Larissa não vacilou. Eu trabalho 15 horas por dia. Limpo, cozinho, sirvo, obedeço. E em troca, a senhora me humilha, me acusa de coisas que não fiz. Me chama de incompetente na frente de desconhecidos e faz questão de lembrar sempre que eu não mereço estar aqui. Valéria abriu a boca para responder, mas Larissa não parou. E não sou só eu. Ela olhou ao redor da mesa. Toda empregada que passa por esta casa sai destruída, porque não se trata de trabalho. Se trata de poder. A senhora gosta de quebrar pessoas. Chega! Valéria gritou. Perdeu a compostura. A máscara rachou. Você está demitida. Saia da minha casa agora. Eu saio. Larissa deu mais um passo à frente. Mas antes, todo mundo aqui precisa saber quem a senhora realmente é. Ela se virou para Rogério, que estava pálido, olhando fixamente para a esposa. Senhor Rogério, o senhor sabia que sua esposa inventa erros para descontar dinheiro dos funcionários? Sabia que ela liga para as amigas rindo das humilhações que aplica? Sabia que ela criou um sistema para manter todo mundo aqui com medo? Rogério não respondeu. Apenas olhou para Valéria, esperando uma negação. Valéria ficou em silêncio, e foi o silêncio que condenou. Isso é ridículo. Valéria tentou rir, mas a voz saiu trêmula. Ela está inventando porque vai ser demitida. É vingança. Você vai acreditar nela? Mas Rogério não estava olhando para Larissa. Estava olhando para a esposa. E pela primeira vez viu o que sempre fingiu não ver. Uma das convidadas se levantou. Desculpe, Valéria, mas eu preciso ir. Ela pegou a bolsa. Agradeço o jantar. A segunda convidada a seguiu. Um casal se levantou, depois outro e outro. Em 5 minutos, a mesa estava vazia. Apenas Rogério, Valéria e Larissa permaneceram na sala. O silêncio era ensurdecedor. Valéria olhou ao redor incrédula. Depois olhou para o marido. Rogério, você vai deixar ela me destruir assim? Vai acreditar em uma empregada? Rogério se levantou devagar. Não olhou para Valéria. Olhou para Larissa. É verdade? Larissa não hesitou. Cada palavra. Rogério fechou os olhos. Quando abriu, a voz saiu cansada. Quantas pessoas? Nos últimos 3 anos? 11. Rogério olhou para Valéria. 11 pessoas, Valéria. 11. Eles eram incompetentes. Chega. E a voz de Rogério cortou o ar. Firme, final. Eu não quero ouvir mais nada. Ele saiu da sala. Valéria ficou parada, tremendo. Olhou para Larissa com ódio puro. Você acabou de destruir sua vida. Você acha que vai conseguir emprego em algum lugar depois disso? Eu vou me certificar de que ninguém te contrate. Ninguém. Larissa pegou o avental. Dobrou devagar. Colocou sobre a mesa. A senhora pode tentar, mas agora todo mundo sabe quem a senhora é. E não sou eu que vai ter que reconstruir uma reputação. Ela se virou para sair. Larissa! A voz de Joana veio da porta da cozinha. Ela estava parada ali, lágrimas nos olhos, sorrindo. Você conseguiu. Larissa sorriu de volta. Um sorriso cansado, mas genuíno. A gente conseguiu, porque não era só por ela. Era por todos que tinham sido silenciados, por todos que tinham saído dali quebrados. Larissa saiu pela porta dos fundos. A noite estava fria, o ar limpo. Ela respirou fundo e, pela primeira vez em meses, sentiu que podia respirar de verdade. Não tinha mais emprego, não tinha dinheiro guardado, não sabia o que ia acontecer amanhã, mas tinha algo que ninguém podia tirar.
tinha de volta a dignidade e tinha plantado uma semente que Valéria não podia apagar. Porque verdade, uma vez dita, não volta para a caixa. Larissa dormiu na casa de Joana naquela noite. Um apartamento pequeno, 2 cômodos, numa periferia a 40 minutos da mansão. Mas era quente. Tinha comida. E tinha uma amiga que não julgava. Você tem ideia do que fez? Joana preparou chá, as mãos ainda tremendo. Você enfrentou a mulher mais poderosa da cidade, na frente de todo mundo. Larissa segurava a caneca com as 2 mãos. Sentia o calor atravessar os dedos. Eu sei. E agora? O que você vai fazer? Larissa olhou pela janela. A cidade estava escura, pontilhada de luzes fracas. Tão diferente da mansão iluminada. Não sei, mas pelo menos agora eu posso escolher. Joana sentou ao lado dela. Ficaram em silêncio por um longo tempo. Sabe o que a Cláudia me disse antes de ir embora? Joana falou baixinho. Ela disse que nunca mais ia deixar ninguém pisar nela, que ia reconstruir a vida. Mas 2 meses depois eu soube que ela estava trabalhando em outra mansão. Mesma coisa, mesmos abusos, porque não tinha escolha. Eu não vou ser a Cláudia. Larissa virou-se para a amiga. Não vou aceitar de novo. Nem que eu precise trabalhar limpando rua. Nunca mais. Joana sorriu. Um sorriso triste, mas esperançoso. Eu acredito em você. Na manhã de sábado, Larissa acordou com o celular tocando. Número desconhecido. Alô? Larissa? A voz do outro lado era feminina, jovem, ansiosa. Meu nome é Fernanda. Eu estava no jantar ontem. Larissa sentou na cama, o coração acelerando. Oi, olha, eu sei que você acabou de sair de uma situação difícil. Mas o que você disse ontem? Eu conheço outras pessoas que passam pela mesma coisa. Você abriu uma porta. Eu não quero que isso vire um escândalo. Eu só queria... Não vai virar, Fernanda interrompeu gentilmente. Mas as pessoas precisam saber que não estão sozinhas. Você pode ajudar outras pessoas a falarem também. Larissa ficou em silêncio. Posso pensar, claro. Me liga se quiser conversar, ok? Larissa desligou. Olhou para Joana, que tinha ouvido tudo. O que você acha? Joana respirou fundo. Acho que você já começou. Agora é terminar. Nas semanas seguintes, a história começou a se espalhar. Entre funcionários, vizinhos, conhecidos, boca a boca, sussurros que viraram conversas abertas. Com o tempo, outras empregadas começaram a falar. Não apenas da mansão de Valéria, de outras casas, outras patroas. Outras histórias de humilhação, descontos ilegais, demissões inventadas, acusações falsas. Um padrão começou a aparecer, e quando padrões aparecem, as pessoas prestam atenção. A história ganhou força. Ex-funcionários que tinham sido demitidos começaram a procurar Larissa. Paulo, o motorista que tinha sido injustamente acusado, apareceu. Magro, marcado, mas disposto a falar. Eu achei que ninguém ia acreditar em mim, ele disse para Larissa. Obrigado por não desistir. Larissa apertou a mão dele. A gente não pode mais desistir. 2 semanas depois, Larissa recebeu uma ligação. Era Rogério. Ela quase não atendeu, mas algo a fez aceitar. Larissa. A voz dele estava cansada. Eu preciso falar com você, pessoalmente. Não tenho nada para falar com o senhor. Eu sei, mas eu tenho. Eles se encontraram num café público. Rogério chegou sem seguranças, sem motorista, sem a postura confiante de sempre. Parecia menor, mais velho. Sentou na frente de Larissa e ficou em silêncio por um longo tempo. Eu devia ter visto, ele começou. Eu devia ter prestado atenção. Mas era mais fácil fingir que estava tudo bem. Mais fácil acreditar que minha esposa era apenas exigente. Larissa não respondeu. Eu não posso desfazer o que aconteceu com você, com os outros, mas posso tentar consertar. Ele colocou um envelope na mesa. O que é isso? Compensação para todos os funcionários que foram prejudicados.
Vou compensar quem foi prejudicado e acertar o que ficou para trás. Paulo pelo que sofreu, Otávio pelos 13º atrasados, Cláudia pelo que passou, e você... Larissa abriu o envelope. Dentro havia um cheque. Valor alto. Muito alto. Ela olhou para Rogério. Eu não quero dinheiro do senhor. Eu sei, mas você merece, não como favor, como dívida. Dívida? Você fez o que eu deveria ter feito. Você parou minha esposa. Você expôs um sistema que eu ajudei a sustentar por omissão. Esse dinheiro não vai apagar nada, mas é um começo. Larissa pegou o cheque, olhou para o valor de novo. E a Valéria? Rogério suspirou. Estamos nos divorciando. Ela vai arcar com as consequências. Mas, além disso, ela perdeu o que mais importava para ela, a reputação. Ninguém mais a convida, ninguém mais a respeita. Ela se tornou invisível, igual ao que ela fazia com vocês. Larissa dobrou o cheque e guardou. Isso não me traz satisfação. Nem deveria. Rogério se levantou. Mas espero que te traga paz. Ele saiu. Larissa ficou sozinha no café olhando pela janela. Pessoas passavam na rua, vidas comuns, lutas comuns, cada uma carregando seu próprio peso. Ela pensou em Valéria, sozinha na mansão vazia, sem poder, sem respeito, sem nada além do dinheiro que nunca foi suficiente para comprar humanidade. E pensou em si mesma, sem mansão, sem luxo, mas com algo que Valéria nunca teve: liberdade. 3 meses depois, Larissa estava trabalhando numa pequena empresa de limpeza. Horário fixo, salário justo, chefe respeitoso. Não era glamuroso, mas era digno. Ela usou parte do dinheiro da compensação para pagar as dívidas e parte para algo que nunca imaginou fazer. Voltou a estudar administração. À noite, numa faculdade pública, Joana ligava toda semana. Como você está? Cansada, mas bem. Sabe que a Valéria tentou me ligar? Larissa parou de escrever. E você atendeu? Não, bloqueei, não tenho mais nada a dizer para ela. Larissa sorriu. Nem eu. Porque a história não era mais sobre Valéria. Era sobre todas as pessoas que tinham encontrado coragem para falar, que tinham saído do silêncio, que tinham escolhido dignidade em vez de sobrevivência desesperada. E Larissa sabia que ainda havia muitas batalhas, muitas Valérias lá fora, muitos sistemas de abuso protegidos por dinheiro e silêncio. Mas agora tinha algo que não tinha antes. Tinha voz, e voz, quando usada, pode mudar tudo. Num sábado, 6 meses depois do jantar, Larissa estava voltando da faculdade quando viu uma mulher jovem parada na esquina. Uniforme de empregada. Olhar perdido. Mãos tremendo enquanto segurava um papel. Larissa se aproximou. Você está bem? A mulher olhou para ela, os olhos cheios de lágrimas. Eu acabei de ser demitida. A patroa disse que eu peguei algo dela, mas eu não peguei. Eu juro que eu acredito em você. Larissa colocou a mão no ombro dela. E você não está sozinha. Ela pegou o telefone, ligou para Fernanda. Tenho mais uma história para você. Porque a luta não tinha terminado. Tinha apenas começado. E Larissa tinha aprendido algo fundamental. Justiça não é concedida, é conquistada. Uma pessoa de cada vez. Uma voz de cada vez. Até que o silêncio não seja mais a única opção. Se tem uma coisa que essa história deixa clara, ninguém aguenta ser diminuído para sempre. A Larissa não venceu porque gritou mais alto. Ela venceu porque parou de aceitar o normal que machuca. Se isso te tocou de algum jeito, deixa o like para eu saber que você quer mais histórias assim. E comenta aqui embaixo, qual frase da Valéria foi o ponto sem volta para você. Um abraço e até o próximo vídeo.